o grande antropólogo Taylor escreveu no seu livro Cultura Primitiva algo que nos chama a atenção, extraindo de todo o seu texto essa frase para iniciarmos as nossas reflexões. Afirma Taylor que os requisitos básicos, os mais elementares, para que exista uma religião, é a constituição do pensamento em torno da existência de entidades espirituais. Não se pode pensar numa religião, segundo ele, sem que haja no seu bojo a presença dos espíritos. Enquanto o notável Huxley estabelece que, ao longo de suas pesquisas, das investigações que levou a cabo, pôde dar-se conta de que existem muitos povos sem Deus, sem a ideia de Deus, no sentido mais exato da palavra, mas que não existe um único povo em cuja estrutura psicossocial não haja espíritos. Na medida em que vamos trabalhando as ideias dos antropólogos, dos mitólogos, nos deparamos com a sua realidade observacional. Em toda parte existe a presença dos espíritos, mesmo em grupos que nada tenham que ver com as crenças cristãs, budistas, ou qualquer uma das crenças formalizadas por nossas sociedades, mas existirá a presença, o culto, o relacionamento com os espíritos. É graças a esse conjunto de informações que alcançamos o pensamento do etnólogo, mitólogo, Dr. Max Freedom Long. E Max Freedom Long, dentre os seus notáveis trabalhos investigativos, durante mais de um ano esteve trabalhando na Polinésia com as tribos caunas. Os caunas eram a representação de feiticeiros médicos. E ali então Max Freedom Long se deu conta da riqueza com que esses grupos trabalhavam, da interferência dos espíritos em suas ações e do valor que os caunas emprestavam a essa presença espiritual. Durante muito tempo percebeu cuidadosamente como se processavam as reuniões que os caunas realizavam com os espíritos. Faziam 2
lugares especiais. Uma oca, uma tenda, onde ficava o sensitivo, a sós, sobre uma esteira e nada mais dentro da tenda. E a outra tenda armada ao lado estava vazia. E depois de algum tempo em que os líderes espirituais da tribo determinavam, a tenda antes vazia era sacudida, era agitada de dentro para fora. Alguém que não estava ali aparecera ali e como que esmurrasse a lona, a palha que compunham a tenda. E logo da tenda antes vazia saía uma personagem que houvera pertencido ao grupo dos Caunas, enquanto na outra continuava em estado de profundo transe o sensitivo Caúna. Max Friedman Long observa tudo aquilo, tem a autoridade para fazer as anotações, os apontamentos, tem ensejo de dialogar com aquelas criaturas materializadas que saíam da tenda e que, para se desmaterializarem, voltavam à tenda. Novamente lá dentro se agitavam, e quando a tenda voltava à tranquilidade e se ia ver, ninguém mais havia em sua intimidade. O sensitivo, deitado na outra tenda, liberava de seus orifícios faciais uma substância branco-leitosa algumas vezes, pardo-leitosa outras vezes, que eles chamavam de uma forma muito peculiar. Chamavam de mana, aquela substância que emanava dos orifícios naturais do sensitivo. Friedman Long, através daquele período de trabalho com os Kauna, soube que o mana era uma força vital considerada por eles, força essa levada muito a sério, com uma certa veneração pelos Kaunas, e que significava a ponte de acesso ao contato com o mundo espiritual. Para os Kauna, o mana era como para nós outros a eletricidade, a força elétrica. E era dessa maneira que eles tratavam o mana. Para os Kaunas, o mana se distribuía em 3 estágios ou em 3 níveis. Consideravam a existência do mana de baixa voltagem, que poderíamos também interpretar como de baixa frequência elétrica. E esse mana de baixa voltagem, conforme diziam, era vazado das formas básicas da natureza. Diziam que desde os minerais, dos cristais de minério, até o corpo humano, eles obtinham, com essas expressões naturais, o mana de baixa voltagem. Havia o mana
de voltagem mediana, de média voltagem ou de média frequência, que eles afirmavam que era um produto que a mente traduzia, que a mente punha para fora ou fazia forjar-se no espaço. E humana de alta frequência ou de alta voltagem, que era um produto decorrente da própria mente humana, mas que dava ao indivíduo a possibilidade dele penetrar o futuro e também de materializar ou de desmaterializar objetos, tanto na chegada desses objetos até eles, quanto na saída desses objetos, podiam aparecer ou desaparecer de acordo com o interesse. Desse modo, Freedom Long fez todos esses apontamentos, verificando que, segundo os Kaunas, há uma das modalidades de mana que representará o que nós ocidentais aprendemos a chamar de ectoplasma, com Charles Robert Richer, que deu nome a essa substância que sai da criatura médium. Por isso tem o nome de ecto, para fora. É um plasma para fora, é um plasma que sai. Desse modo, então, os Kaunas sabiam que essa substância, esse ectoplasma de Richer, esse mana, se pode obter de todas as formas naturais. E por causa disso, eles respeitavam todas as formas naturais, desde os minerais ao corpo humano, donde afirmavam podiam obter essas energias, esse recurso elétrico, essa força vital para a realização dos seus trabalhos, fundamentalmente de cura. Mas diziam os líderes Kauna a Freedom Long que eles conseguiam armazenar esse mana para que o utilizassem sempre que houvesse necessidade. Era uma tecnologia avançada para lidar-se com os fluidos psicoespirituais. Mas naturalmente que quando nos pautamos por esses trabalhos de Max Freedom Long, de Huxley, de Taylor e de vários outros pesquisadores da presença dos espíritos entre as comunidades mais antigas do mundo, nos damos conta de que em toda parte a relação com os espíritos era algo corriqueiro, fazia parte da vida comum desses grupos. Quando pensamos nos Apaches, nos Incas, nos Maias, nos Aztecas, quando pensamos nos australianos, em todos esses grupos que naturalmente aprenderam desde prístinos tempos a manter um relacionamento com o mundo espiritual, quando percebemos isto, não conseguimos soptar o interesse de fazer um relacionamento de todas essas coisas com o nosso conhecimento contemporâneo da doutrina espírita. Exatamente porque quando pensamos nessa faculdade mediúnica que se expressa em todos os povos da terra, desde que o mundo é mundo, existe a relação da criatura encarnada com as outras desencarnadas, ou se quisermos, entre vivos e mortos. E dessa relação, tanto há surgido bênçãos, belezas, saúde,
e equilíbrio, como há surgido tragédias, guerras, aflições, enfermidades e morte.